João 14:16. Palavras de Jesus, e aqui ele falava de uma pessoa muito especial. Quando Jesus usou a palavra outro aqui, não usou a palavra grega héteros, que significa outro diferente de mim. Ele usou a palavra alon, que significa outro de minha grandeza, outro tão poderoso quanto eu. Ele falava do nosso amigo Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Eu começo respondendo a pergunta: quem ele não é? Porque tem gente afirmando que o Espírito Santo é apenas um vento. O vento é símbolo do Espírito, mas não é o Espírito. Tem gente dizendo que o Espírito Santo é apenas uma influência. É ele que nos influencia, mas ele não é apenas uma influência. Tem gente dizendo que o Espírito Santo é apenas uma força motriz. Sim, a força que nos move a ler a Bíblia, a vivê-la, a pregá-la, a cantar louvores a Deus, a dirigir igreja, a evangelizar. Essa força vem dele, mas não é ele. Então, se o Espírito Santo não é um poder, como muitos dizem, uma influência, uma força motriz, um vento, aí vem a pergunta: quem é o Espírito Santo? Em primeiro lugar, o Espírito Santo é uma pessoa capaz de se alegrar, capaz de se entristecer, uma pessoa que fala, uma pessoa que vê, uma pessoa que mostra o norte, sem dizer que o Espírito Santo é Deus. Os mesmos atributos que existem no Deus Pai e no Deus Filho também existem no Espírito Santo. Deus tem os seus atributos morais e espirituais. Atributos morais de Deus são os atributos transferíveis, ou seja, os atributos morais de Deus têm que existir também no homem. Por exemplo, Deus é santo e quer que cada um de nós seja santo. Deus é justo e quer que cada um de nós seja justo. Então, justiça é um atributo moral de Deus, porque existe em Deus e tem que existir no homem. A santidade é um atributo moral de Deus, porque Ele é santo e quer que todos os homens sejamos santos. Então, Deus tem os seus atributos morais e os espirituais. Atributos morais são os transferíveis. Atributos espirituais são os intransferíveis. Por exemplo, o Deus Pai é todo presente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então ele é onipresente ou todo presente. O Deus Pai é onisciente, sabedor de todas as coisas. O Deus Pai, enfim, esses atributos espirituais que existem no Pai, existem no Filho e existem no Espírito Santo. Ai da igreja
se não fosse a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Um dia Jesus disse assim: meu Pai trabalha até hoje e eu também. Então, se o Deus Pai trabalha, o Deus Filho também trabalha. E Jesus disse assim: vou enviar a vocês um outro Consolador. O outro aqui, portanto, é um outro da minha grandeza, um outro da minha essência, um outro que vai trabalhar em vocês e com vocês. Então eu percebo que, assim como o trabalho do Deus Pai é eficiente, o trabalho do Filho é eficiente, o trabalho do Espírito Santo também é eficiente. Jesus nos enviou esse Espírito para trabalhar em nós e conosco. E quais são os tipos de trabalho que esse Espírito desenvolve? Em primeiro lugar, eu entendo que o Espírito Santo tem como trabalho principal convencer o coração do homem. E nós, integrantes da igreja, em especial nós, os pregadores, temos que nos tranquilizar e nos conscientizar de que temos que fazer só a nossa parte, entendendo que o Espírito Santo faz a dele. O meu dever é pregar a palavra, mas fazer essa palavra cumprir é o trabalho do Espírito Santo. O meu trabalho é pregar que Jesus salva, que Jesus é o Salvador, mas na hora de convencer o coração do homem, não é o trabalho do pregador, é o trabalho do Espírito Santo. Quando iniciei meu ministério, e olha que com 24 anos de idade eu era um dos pastores mais novos do país. Eu comecei a ler a Bíblia com 14 anos de idade, porque Deus me advertiu nesse sentido. Com 15 anos já tinha lido a Bíblia toda, e Deus tinha me falado o seguinte: olha, você faça cursos teológicos, prepare-se porque você vai ser pastor. Então comecei a pregar bem novinho, e em especial eu me lembro de momentos em que eu ficava angustiado. E os momentos em que eu ficava mais angustiado era exatamente depois das pregações que eu fazia, pregações que às vezes não surtiam no momento aquele resultado que eu esperava. Preparava a mensagem, estudava o texto, orava, e aí pregava, e se no final da mensagem eu não alcançasse os objetivos que o meu coração tinha preestabelecido, eu me entristecia. Mas chegou um momento em que o Espírito Santo me disse o seguinte: faça só a tua parte e não se preocupe com a minha. Seja fiel em pregar a palavra é de Deus, e eu tenho como trabalho, João Manuel, fazer com que essa palavra entre no coração do pecador e o faça converter ao Evangelho. Não se preocupe com o meu trabalho, faça só o teu e fique quietinho no seu canto, porque eu sou fiel para realizar a minha obra. Quem está entendendo que é só o Espírito Santo que convence, levante a sua mão e glorifique o nome de Jesus. Eu ouvi de um missionário que disse para Deus o seguinte: eu quero ganhar muitas almas para o seu reino, e a primeira alma que eu quero ganhar é a alma do meu vizinho. Senhor, eu sei que o coração dele é duro, mas eu não vou me cansar em evangelizar aquele coração. E aquele irmão sempre escolhia um folheto com uma mensagem específica,
e se dirigia àquele vizinho do coração duro, dizendo: meu amigo, está aqui uma mensagem de Deus para o seu coração. A primeira coisa que aquele homem fazia era rasgar o folheto e jogar seus pedaços para o ar. Fez isso muitas vezes. E aquele irmão começou a se desanimar daquele homem do coração duro e disse: nunca mais vou pregar a ele. Eu não vou perder o meu tempo em dedicar a esse homem os folhetos que eu tenho escolhido. O Espírito Santo disse para aquele missionário: continue fazendo a sua parte. E aqui eu te dou a seguinte orientação: escolha um folheto, ore e jejue 30 dias, apresente esse folheto a mim. Depois da sua campanha de oração e jejum, ofereça esse folheto ao homem do coração duro, e eu vou mudar esse coração. E o irmão fez aquela campanha. Quando concluiu, disse para Deus: terminei a minha parte. O Espírito Santo lhe disse: dedique o folheto ao homem do coração duro. E o irmão foi e disse: meu amigo, nesse folheto está uma mensagem específica para o teu coração. E aquele homem, como vinha fazendo nas outras vezes, agradeceu pelo folheto, pegou-o e na face do irmão rasgou em muitos pedaços e jogou para o ar. O irmão virou as costas chorando, dizendo: o Espírito Santo me enganou, ou no mínimo não foi o Espírito Santo que falou comigo. Nunca mais prego para esse homem do coração duro. Perdi 30 dias de jejum, de oração à madrugada, de esforços. Nunca mais, eu nem quero ver esse homem. Eu não prego mais para ele. Só que o irmão não sabia que o Espírito Santo usou o vento, pegou um pedacinho daquele folheto e assoprou para o bolso do coração, do bolso da camisa do homem cujo coração era duro. O homem chega em casa, vai tirar os documentos do bolso da camisa e vê um pedaço do folheto. Mas esses crentes nojentos, esses fanáticos, olha aqui um pedacinho do folheto, o que eu faço com isso? Dizimou em muitos outros fragmentos e jogou fora. Jogou tarde, porque já tinha lido o que estava escrito ali. E o que estava escrito ali, pastor? E disse Jesus. Diga comigo: e disse Jesus. Foi o bastante para o Espírito Santo bombardear o coração do homem. O homem vai para casa e alguém estava dizendo: e disse Jesus. E disse Jesus. E disse Jesus. E disse Jesus. O homem tentou almoçar, não conseguiu, porque e disse Jesus. E disse Jesus. E chega à noite, perde o sono, meia-noite não dorme, 2, 3 horas, 4 horas, ainda acordado. Disse Jesus. E disse Jesus. O homem ficou perturbado. Mas o que é que esse Jesus disse, pelo amor de Deus? Essa perturbação na minha cabeça? Eu vou procurar aquele missionário para ele me dizer o que é que esse Jesus... Irmão, era tudo o que Deus queria. Aquele homem chega e conta para o missionário tudo que lhes contei agora. E lhe pergunta: por acaso, ô crente, você sabe dizer o que é que esse Jesus disse? Perfeitamente, meu amigo. E disse Jesus: vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E disse Jesus: tomai sobre vós o meu jugo, porque sou manso e humilde de coração. E disse Jesus: eu sou o caminho. E disse Jesus: eu sou a verdade. E disse Jesus: eu sou a vida. E disse Jesus: eu sou o pão que desceu do céu. E disse Jesus: eu sou a porta. E disse Jesus: eu sou o bom pastor. Mas Jesus disse tudo isso, crente? Sim, escute aqui. Eu tenho rasgado todos os folhetos que você me deu. Eu te pergunto: será que esse Jesus me recebe? Será que esse Jesus me perdoa? Perfeitamente, meu amigo, porque disse Jesus:
todos que o Pai me dá, vêm a mim, e todos os que vêm a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. O homem cai ajoelhado, chorando, e recebe Jesus como Salvador de sua vida. Quem pode aplaudir esse Espírito Santo e o trabalho glorioso que ele realiza? Segundo trabalho que o Espírito Santo desenvolve, ele conhece e revela os segredos do coração do homem. O marido até que consegue esconder da mulher alguma coisa errada que está fazendo, e que ela não pode ficar sabendo, senão vai dar problema no casamento. E vice-versa. Um filho pode até esconder dos pais alguma arte que está fazendo, e que os pais não podem saber, senão esse filho vai levar uma surra da grande. Os fiéis de uma igreja podem até esconder da liderança da igreja alguma coisa errada que está fazendo, mas ninguém consegue esconder nada do Espírito Santo do Senhor, porque os olhos dele são olhos como que de fogo, e penetra o mais profundo do coração do ser humano. Aleluia. O salmista disse: para onde me irei do teu Espírito? Se eu for para o profundo das águas, lá ele está. Se eu subir aos céus, lá ele está. Em qualquer lugar onde eu for, não consigo me esconder dele. Não adianta correr do Espírito Santo ou tentar esconder alguma coisa dele no coração, porque se você tentar esconder alguma coisa no coração, lá ele está morando e ele sabe de tudo. Quem pode glorificar a Deus por este presente que foi dado para a igreja? O Espírito Santo do Senhor. No início do meu ministério eu era cantor. Estou vendo aqui os meninos cantando, tocando, que bênção. Eu comecei bem cedo. Eu era líder do louvor, tocava violão, guitarra, liderava o conjunto, e com muito compromisso com a oração. Aliás, eu era o dirigente do círculo de oração às madrugadas, durante 6 anos, onde eu congregava. E a unção era tanta no louvor daquele grupo meu, irmão, que por muitas vezes nem precisava pregar nem culto de domingo, porque enquanto a gente cantava, via gente jogando faca nos nossos pés, jogando drogas, jogando carteira de cigarro, enfim, e se convertendo a Jesus. Que bênção. Mas naquela ocasião, eu era bem novinho, presbítero da igreja, e era um momento político, um grande comício, tinha o tal de showmício, aconteceria na Praça Cívica. Iris Rezende ia concorrer, sei lá se era a prefeitura ou se era o governo do estado. E eu estava lá porque tinham anunciado o seguinte: daqui a pouco Elba Ramalho e Chitãozinho Chororó. E eu pensando comigo, eu nunca vi esses cantores. E fui para a praça, 3 da tarde. Só que eles anunciam os melhores, e sabe-se lá que hora vão cantar. E chega 5 horas e nada. E chega 5h30 e nada. 6 horas e o culto começaria lá no Fim Social às 7 da noite. E aí eu fico pensando, eu fico aqui na praça para ver e ouvir Elba Ramalho e Chitãozinho Chororó, ou eu vou para a igreja porque eu tenho como responsabilidade tocar e cantar. E fiquei naquela indecisão tremenda. Aí eu pensei assim: eu sou responsável, eu vou para a igreja. E eu fui para a igreja e deixei meu coração na praça. E o culto começou, e enfim, uma irmã cantava, os irmãos choravam e eu nada, eu não estava nem aí com isso. Um irmão dava um testemunho, o fogo pegava na igreja e o meu coração estava na praça e o meu olho no relógio. Eu acho que uma hora dessa, Chitãozinho Chororó e Elba Ramalho estão quase cantando
e só pensando comigo. Daqui a pouco o Espírito Santo pegou o pregador e disse: João Manuel, o crente não precisa ouvir Elba Ramalho e Chitãozinho Chororó para se alegrar. O crente se alegra na presença do Espírito Santo. Eu pensei, quem é que falou isso para o pregador? É o Espírito Santo que conhece o que está no nosso coração. Quem pode aplaudir o Espírito Santo e glorificar o nome do Senhor? Eu finalizo dizendo que o Espírito Santo revela os propósitos de Deus para a vida de um homem e firma os passos desse homem para chegar ao lugar que Deus quer que esse homem chegue. Eu estou dizendo o seguinte, que desde o princípio da sua vida, Deus já tinha estabelecido o lugar onde você chegaria, o que você se tornaria. E ao longo do tempo o diabo se levantou contra você, e muitos inimigos do evangelho, inimigos dos planos de Deus para a tua vida, se levantaram no teu caminho, tentando fazer você se desviar do caminho de Deus. Mas sabe por que você chegou até aqui? Porque o Espírito Santo sustentou os teus passos, porque o Espírito Santo guiou a tua vida, porque o Espírito Santo te confortou no momento da prova e da dificuldade. Eu finalizo dizendo que a primeira vez que Deus falou comigo, eu tinha 14 anos de idade. Estava cantando na capelinha e uma irmã me disse: menino, Deus está me mostrando que você vai subir 4 degraus na vida. Vai ser diácono, presbítero, evangelista, pastor. Quando você se tornar pastor, Deus vai abrir uma porta para você fazer a primeira de muitas gravações que virão pela frente. E assim diz o Senhor, vai chegar um momento em que onde você não puder ir, a tua voz será ouvida. Eu tinha 14 anos de idade, e dos 14 até os 43 anos de idade, Deus escolheu um caminho íngreme, um caminho tortuoso, eu diria um vale para eu atravessar. Deus fala sobre o lugar onde vai te levar, mas não mostra o percurso do caminho. Durante muitos anos, desde minha primeira gravação, que foi no ano de 90 praticamente, até chegar o momento do dia de sol, que foi em 2006, 2007, eu atravessei um vale de quase 17 anos. E nesse vale Deus escolheu muita gente para pisar em mim, muita gente para me massacrar, muitos homens de Deus, vasos de Deus, que o próprio Deus escolheu para me humilhar. Para encurtar a conversa, eu tinha só uma gravação e alguém me disse assim: você não pode ficar só aqui em Goiânia, você tem que viajar e se divulgar, senão ninguém te convida. João Manuel, lá no Gama, um grande encontro de pastores vai acontecer nesse final de semana. E se você for lá e cantar um hino, a tua agenda vai explodir. Tem muitas igrejas ali representadas. E eu preparei uma caixa com 200 fitas. Coloquei aquelas fitas dentro da caixa, em cima de um carrinho preto. Envolvi a caixa com plástico preto. Amarrei a caixa preta com uma liga preta. Eu fui de paletó preto, meia preta, cinto preto, e na ocasião eu era meio preto. Pensa na recepção que eu tive logo na porta. A manhã toda a grande reunião aconteceu. Eu cheguei meio-dia, o pastor me recebeu no portão e me perguntou: o que o senhor quer? Eu apresentei meus documentos. Eu sou pastor, congrego com o pastor Albino em Goiânia, e eu tenho muita vontade de me tornar conhecido no DF
e quero começar por aqui. O senhor pode me receber? O senhor tem aquele cartãozinho de visita? Perfeitamente, pastor. Tirei meu cartão, entreguei para o pastor e ele olhava para o cartão e para a minha cara, para o cartão e para a minha cara, e me disse assim: quando eu precisar de você, eu te convido. Irmão, eu tinha arrumado dinheiro emprestado aqui em Goiânia, que só dava para ir de ônibus e voltar. Eu não podia tomar uma água mineral, porque desinteiraria o dinheiro e teria que voltar 200 quilômetros para casa. Aí, quando o pastor disse isso, agradeci o pastor, virei as costas, puxando o meu carrinho, e as lágrimas desceram. O Espírito Santo, quando eu pensei em falar mal do pastor, o Espírito Santo me disse assim: não fale mal do meu ungido. Eu uso a quem quero, do jeito que quero, no momento que quero. E enxugue as lágrimas. Já ouviram aquela expressão? Engole choro. Enxugue as lágrimas. Porque quando te fiz aquela promessa, eu não tentava enganar você. Eu não tentava fazer de você um palhaço e nem brincava com os teus sentimentos. Enxugue as lágrimas, porque no lugar em que você foi humilhado, eu vou te exaltar. Aleluia. A.W. Tozer, o senhor é teólogo, já leu sobre A.W. Tozer, várias expressões dele. Disse certa vez o seguinte: Deus fere, mas cura a ferida que fez no momento que quer curar. Eu vou deixar isso com vocês. Repitam: Deus, mais alto, Deus fere, mas cura a ferida que fez no momento que quer. Aleluia. Aí Oséias disse assim, que Deus realmente sara a ferida que ele mesmo fez. Eu vou retificar uma coisa aqui. Eu errei feio, mas eu vou retificar assim. A.W. Tozer disse assim: é improvável, é isso que eu queria dizer, é improvável que Deus abençoe grandemente a um homem sem antes feri-lo profundamente. Isso, vamos retificar o erro. Eu induzi vocês a erro. Então, repitam comigo: é improvável que Deus abençoe grandemente a um homem sem antes feri-lo profundamente. Agora sim, é Bíblia. E foi Oséias que disse: Deus fere, mas sara a ferida que fez no momento que quer sarar. Oséias capítulo 3. Quem pode aplaudir a Jesus e glorificar ao Senhor? Deus me disse assim: João Manuel, no lugar em que você foi humilhado, eu vou te exaltar. Eu vou te dar um hino, por meio dele assoprar o teu nome na terra. Esta igreja que hoje te rejeitou vai ouvir a teu respeito, o teu telefone vai tocar, você vai voltar aqui a convite dessa igreja para cantar para uma multidão, porque eu sou Deus e eu não minto. Diga: Deus é fiel. 17 anos se passaram. Gravei o Dia de Sol e fica preparado, vamos cantar agora com 2 minutos. Deus, por meio desse hino, assoprou o meu nome na terra. Aquela igreja ficou sabendo a respeito do João Manuel. Meu telefone tocou. Quem era? O líder daquela igreja e atual presidente da convenção do DF. João Manuel: pois não, pastor? Aqui é o Egmar. Ô, pastor, te conheço. Pois não, eu sou o presidente do Gama e o presidente da convenção. Quando ele falou Gama, meu coração gamou. É agora, Jesus, é agora. Pois não, meu pastor, o negócio é o seguinte: um grande congresso vai acontecer no ginásio Nilson Nelson. O pregador é Marco Feliciano. Quanto a cantor, estamos pensando no seu nome. Veja se tem vaga na agenda para nós. Eu disse: espera aí, pastor, vou olhar. Tem. Aleluia, tem.
dia 22 de maio de 2008. Eu cheguei no Nilson Nelson, não cabia mais gente. Tinha uma multidão incontável. E enquanto eu passava pelo meio da multidão, rumo ao palco, o Espírito Santo me perguntou: você se lembra? Aleluia! Você se lembra, meu filho? Essa multidão vai cantar dia de sol contigo. E coloque o coração nesse hino, porque enquanto você estiver cantando, eu vou fazer um ribuliço santo. E eu nunca me esqueci daquele culto. Diga: Deus é fiel. Playback, só 3 minutinhos aí. Já passei do tempo e já vou devolver a palavra ao pastor. Aleluia. Gente, quem conhece dia de sol aí? Pelo amor de Deus, quem conhece? Todos. Vou convidar todos a estarem de pé, por favor. Eu vou te convidar que com o coração me ajude a interpretar essa mensagem. Me ajude a cantar esse hino. Oh, Jesus.
alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Quem pode adorar a Jesus aí? Queridos, eu vou descer, me ajoelhar, mas antes eu quero pedir aos senhores que me perdoem. Era para eu terminar 9 horas. Onde eu vou, eu termino 9, talvez antes. Quem perdoa o João Manuel esses 10 minutos aí, diga amém. Então orem por mim. Glória a Deus. Amados, nós já estamos terminando o nosso culto de adoração ao nome do Senhor. Quero agradecer o pastor, cantor, doutor João Manuel. E foi muito bom o senhor ter vindo, esse testemunho do senhor maravilhoso.